Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será os Evangelhos como fontes históricas, parte 2, uma continuidade do vídeo anterior, ok? Onde eu tentei lá mostrar as evidências que fazem dos Evangelhos uma boa fonte de estudos sobre o Jesus histórico, ok? Então, naquele vídeo, no primeiro vídeo, eu falei sobre as evidências internas, aquelas evidências que fazem, que podem ser encontradas dentro dos próprios evangelhos, ok? E hoje, nesse vídeo aqui na parte 2, eu vou falar sobre as evidências externas, que são aquelas evidências que estão fora dos evangelhos. Né? Todo documento histórico, para ter a sua credibilidade aumentada, ou até mesmo aceita, ele precisa ter documentos fora dele que comprovam, né, que dizem a mesma coisa. Tá? Então, é sobre isso esse vídeo de hoje. Tá? O primeiro documento, a primeira fonte externa que eu quero mostrar para vocês aqui é o documento de Flávio Josefo. Tá? Flávio Josefo, ele foi um historiador judeu lá do século I, né? Ele escreveu uma obra chamada Antiguidades Judaicas, ok? E nessa obra ele relata ali sobre a história dos judeus, alguns episódios ali mais importantes da história do povo judeu, né? E há um trecho desse Antiguidades Judaicas onde ele fala justamente sobre Jesus, né? E é esse trecho aqui, ó. Porque por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se na verdade podemos chamá-lo de homem, pois ele foi o autor de, de feitos surpreendentes, um mestre de pessoas que recebem a verdade com prazer. E ele ganhou seguidores, tanto entre muitos judeus, como dentre muitos de origem grega. Ele era o Cristo, e quando Pilatos, por causa de uma acusação feita pelos nossos homens mais proeminentes, condenou a cruz aqueles que o haviam amado, antes não deixaram de fazê-lo, pois ele lhes apareceu ao terceiro dia, novamente vivo, exatamente como os profetas divinos haviam falado, desde incontáveis outros fatos assombrosos sobre ele. E até hoje, a tribo dos cristãos, que deve esse nome a ele, não desapareceu. Tá? Então, aqui é o trecho que cita Jesus, né, de Flávio Josefo. Tá? Existe uma polêmica em cima desse trecho, porque alguns estudiosos, quando eles pararam para avaliar esse texto com mais cuidado, eles perceberam que havia alguns trechos ali que não combinava com o estilo de Flávio Josefo. Flávio Josefo era um judeu, né? Ele era contra o cristianismo, né? Como vários, ou a maioria dos judeus daquela época, né? Então, muitos estudiosos acharam estranhos alguns trechos desse texto, né? Quando, por exemplo, Joséfo fala assim, ó, se na verdade podemos chamá-lo de homem. Tá? Esse aqui foi um texto, um trecho estranho encontrar num escrito de Joséfo. Por quê? Pelo fato de Flávio Joséfo ter sido um judeu pertencente ao grupo dos fariseus, então é pouco provável que ele atribuísse a Jesus uma característica sobre-humana. Né? Então é um trecho ali que é meio estranho, né? Os estudiosos encontraram ali. Tá? Outro trecho, ele era o Cristo. Né? Dificilmente Flávio Josefo, que era um homem profundamente ligado com suas raízes judaicas, reconheceria a figura do Messias em Jesus. E não existem evidências de que ele tenha se convertido ao cristianismo. Então é um outro trecho aí que está em dúvida. Né? E mais um outro trechinho aqui, ó. Pois ele apareceu no terceiro dia, novamente vivo, exatamente como os profetas divinos haviam falado desde de incontáveis outros fatos assombrosos sobre ele. Tá, então, é um trecho que fala da ressurreição, né? Então, como que Joséfo, que era um cristão convicto, um judeu convicto, iria admitir
a ressurreição. Né? A ressurreição de Jesus jamais seria admitida por um judeu como Joséfo. Então, esse trecho ele é considerado uma interpolação. O que é uma interpolação? Alguém foi lá e escreveu esses trechos, né, no meio dos trechos originais de Joséfo. Tá? E aí, o que eles fizeram? Esses estudiosos, eles removeram esses trechos, tá? E quando eles removeram esses trechos, o texto ficou assim, ó. Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, pois ele foi o autor de feitos surpreendentes, um mestre de pessoas que receberam a verdade com prazer. E ele ganhou seguidores, tanto entre muitos judeus, como dentre muitos de origem grega. E quando Pilatos, por causa de uma acusação feita pelos nossos homens mais proeminentes, condenou-o à cruz, aqueles que haviam amado antes não deixaram de fazê-lo. E até hoje, a tribo dos cristãos, que teve esse nome a ele, que deve esse nome a ele, não desapareceu. Então, esse aqui o texto de Joséfo, tirado as partes, digamos, falsificadas, né, que foram acrescentadas depois. Você repara que, mesmo assim, mesmo removendo aqueles trechos forjados, esse texto ainda fala sobre Jesus e é um importante documento, né, que comprova, né, que corrobora com aquilo que está escrito nos evangelhos. Né? Por quê? Porque ele fala que Jesus era um mestre, que ele ensinava muitas pessoas, né, que ele ganhou seguidores, né, que ele morreu, foi condenado na época de Pilatos, né, que foi condenado à cruz, né, e depois disso os cristãos apareceram e continuaram a, é, a ensinar sobre Jesus para as pessoas. Tá? Então, esse trecho ele é importante para o estudo do Jesus histórico, porque ele confirma aquilo que está escrito no Evangelho. Ok? Um pesquisador chamado Louis Feldman, ele examinou a literatura disponível sobre o testemunho flaviano, aquele texto que nós acabamos de ver agora, no período que se estende de 1937 até 1980, num total de 52 estudiosos analisados. Desses 52 estudiosos, né, 4 o consideraram totalmente autêntico. 6 o consideraram basicamente autêntico. 20 o consideraram autêntico em partes, com algumas interpolações. 9 o consideraram autêntico em parte, com várias interpolações. E 13 o consideraram totalmente falso. Então, para a maioria dos estudiosos que se debruçaram aí em torno desse tema, esse texto, esse testemunho flaviano, esse texto de Flávio Joséfo, ele é autêntico, com algumas interpolações que foram aquelas que nós já vimos aí, ok? Um outro documento aí bastante utilizado para a comprovação dos evangelhos é aquele que foi escrito por Tácito. Tácito ele foi um historiador romano, né, que ele escreveu lá uma obra chamada Anais, né, e nessa obra ele conta alguns dos fatos mais importantes da história romana. Né, e tem um trecho ali onde ele vai contar sobre um incêndio que aconteceu em Roma, né, um incêndio que devastou lá boa parte da cidade romana, e muitas pessoas daquela época começaram a culpar o imperador, né? Falaram que o próprio imperador é que havia colocado fogo na cidade. Tá? E aí, para despistar, para desviar essas acusações, o Nero, o imperador, ele começou a colocar a culpa nos cristãos. Aí começou a perseguir esses cristãos, né? Dizendo que a culpa do incêndio tinha sido deles. Tá? E o Tácito ele escreve sobre esse fato, tá? E da seguinte maneira: portanto, para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos
durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Tá? Então, esse é o trecho escrito por Tácito. Existem algumas polêmicas, como não poderia deixar de ser, né? Existem algumas polêmicas sobre esse trecho, tá? Principalmente aqui por causa do nome Christus. Alguns vão falar, mas ele não falou Cristo, ele falou Christus, pode ser uma outra pessoa. Tá? Mas acontece que Christus nada mais é do que a forma latina de Cristo, tá? Que aparece também em outros documentos sem ser esse daqui. Okay? Então, Cristo, Tácito, ele escreveu em latim, ele era romano. Tá? E mesmo assim, você tem lá um personagem que foi crucificado, que foi morto no governo de Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, né, que reinou na época de Jesus, que deu origem lá a um movimento que começou na Judéia, certo? E depois se espalhou e chegou a Roma. Ele não está falando aqui de outra coisa senão de Jesus. Né? O contexto aqui deixa claro. Né? É querer tapar o sol com a peneira, né? Falando que ele não está falando de Jesus aqui. Ok? Aí outros vão falar, mas esse trecho aqui foi falsificado pelos judeus, pelos cristãos. Não existe nenhuma evidência disso, tá? E nenhum cristão iria se referir ao cristianismo como uma superstição perniciosa, como ele diz aqui. Tá? Então, muito provavelmente, esse trecho aqui ele é autêntico. Né? A maioria dos estudiosos consideram esse texto, esse trecho aqui, autêntico. Tá bom? Um próximo documento aqui importante para os estudos do Jesus histórico é o Talmud. O Talmud ele é uma coleção de escritos de rabinos, né, onde eles falam lá sobre diversos assuntos, discutem diversos assuntos relativos ao judaísmo, né, e também relatam muitos fatos históricos, né, que aconteceram lá. E um desses trechos, o Tratado do Sinédrio, 43, ele vai falar o seguinte: entretanto, foi ensinado que na vigília da festa da Páscoa, Jesus foi suspenso. Porém, 40 dias antes, o arauto havia proclamado que ele seria apedrejado por praticar a magia e por ter seduzido Israel para a apostasia. Poderia, quem quisesse, vir a falar algo em sua defesa, mas como nada foi feito em sua defesa, foi suspenso na véspera da Páscoa. Ula objetou: tu acreditas que algo poderia ser dito na defesa dele? Ele não era um sedutor, como fala a Escritura. Não o perdoarás nem o defenderás? Contudo, as coisas foram diferentes com Jesus, porque estava em relação com o governo. Então, esse trecho aqui é muito interessante, né, porque ele concorda com algumas coisas ali do Evangelho. Né? Fala que Jesus foi suspenso, ou seja, crucificado. Né? Fala que Jesus foi condenado por praticar a magia, ou seja, Jesus fazia lá algumas obras milagrosas lá que os judeus, como não concordavam, né, como eles não gostavam do cristianismo, eles falaram que era obra de feitiçaria, né, atribuía aos demônios. Né, o próprio Evangelho diz que os judeus pensavam assim. Né, ele foi suspenso na véspera da Páscoa, foi crucificado na véspera da Páscoa, ok? E tem um trecho aqui meio enigmático, onde ele fala que Jesus tinha relação com o governo, que ninguém entendeu muito bem essa relação aqui com o governo. Talvez seja uma referência à descendência de Davi que Jesus tinha, mas é apenas uma suposição. Mas seja como for, esse trecho aqui também ele é um importante documento que comprova aquilo que está escrito nos evangelhos, né? Mostrando que os evangelhos, né, eles são fontes para estudo histórico, boas fontes para estudo histórico sobre Jesus. Né? Então, esse aqui é um dos textos mais importantes que se tem atualmente, então, principalmente porque ele foi escrito por pessoas que não gostavam do cristianismo, pelos inimigos do cristianismo.
Tá? E isso faz toda a diferença. Bom, um outro trecho aqui tirado do Talmud, né? Talmud do Sinédrio 67a. Tá? Ele vai falar sobre um personagem chamado Ben-Estada, né? Que também foi pendurado, né? Também foi crucificado à véspera da Páscoa. Né? Esse Ben-Estada também era conhecido como Ben-Pandira, né? E ele tinha uma mãe chamada Miriam, ou seja, Maria. Ok? E aí alguns mais céticos vão falar, isso aqui não pode ser usado para comprovar Jesus histórico, porque não fala de Jesus, fala de um cara chamado Ben-Estada, e é bem diferente, ou Ben-Pandira. Né? Só que o contexto é claro, que é evidente. Tá? Primeiro, se você lembrar que era costume no judaísmo, entre os judeus da antiguidade, trocar o nome das pessoas. Né? Era muito comum trocar o nome das pessoas de acordo aí com vários objetivos. Né? A própria Bíblia poderia citar aí vários textos onde o nome das pessoas foram alterados. Né? Jesus mudava o nome dos seus discípulos. Okay? Então, era algo da cultura dos judeus daquela época, mudar o nome das pessoas. Então, é possível que o bem-estar seja é, o, o, o Jesus, né? O mesmo Jesus de Nazaré, que foi crucificado à véspera da Páscoa. Né? Ele foi crucificado à véspera da Páscoa, gente. Né? Então não tem como você fugir disso. Né? Quantas pessoas eles crucificaram à véspera da Páscoa? Né? Então é muito complicado negar que é a identidade de Jesus. Ok? E ele fala que o nome da mãe dele era Maria. Então é muita coincidência. Tá? Possivelmente, tá? Esse personagem aqui, o Ben-Estada, o Ben-Pandira, é o mesmo Jesus que foi crucificado lá, que concorda lá com o Tácito, que concorda com os anais, que concorda com os evangelhos. Ok? Uma outra polêmica que tem de acordo com esse texto aqui é a questão do Ben-Pandira. Ele fala que Jesus era, na verdade, filho de uma pessoa chamada Pandira, um soldado romano. Mas isso não quero entrar nessa questão aqui, né? Mas o interessante é que as mesmas pessoas que falam que não podemos confirmar que o Jesus histórico, por causa do bem-estar, que não cita o nome de Jesus aqui, né? As mesmas pessoas que afirmam isso, eles falam que, no caso aqui do Jesus ser filho de um soldado romano, aí sim é Jesus. Né? Então aqui fica uma coisa meia complicada. Né? E um outro documento aqui, né, o Plínio o Jovem. Né? Plínio o Jovem. Né? O Plínio o Jovem ele foi um administrador ali romano, né, que escreveu cartas para o imperador da época, o imperador romano da época, o Trajano, né, pedindo conselhos sobre como lidar com um grupo de cristãos lá que estava causando problemas para ele. Né? E ele escreve coisas bastante interessantes nessas cartas aqui que foram encontradas, né, do Plínio o Jovem. Olha o Plínio o Jovem aqui, né, o jovem. Então, ele fala aqui sobre o costume desses cristãos de se reunirem num dia fixo antes do nascer do sol para rezarem a Cristo como se fosse um Deus e fazerem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque ou adultério, nem quebrar a palavra e nem negar devolver a quantia emprestada quando exigida. Após fazerem isso, despediam-se e encontravam-se novamente para a refeição. Então, esse texto aqui é interessante por quê? Porque ele mostra o costume dos primeiros cristãos. Né? Esses primeiros cristãos, eles se reuniam num dia fixo, tá? Provavelmente domingo, ok? Eles rezavam a Cristo como se fosse um Deus. Tá? Então, ele está falando aqui dos primórdios do cristianismo, no começo do cristianismo. Né? Então, cai por terra aquela visão de que o Jesus da fé teria surgido muito tempo depois do Jesus histórico, tá? Porque essa carta aqui ela é do ano 90,
Tá? Então, o cristianismo estava se desenvolvendo ainda. O cristianismo estava nascendo, as primeiras comunidades cristãs estavam surgindo. Okay? Então, já naquele tempo, Cristo já era considerado um Deus, né? Como se fosse um Deus aqui na visão do Plínio. Né? Então, fica muito difícil acreditar que o Jesus da fé tenha sido uma lenda que surgiu muito tempo depois. Né? Então, isso é uma confirmação de que os evangelhos falam realmente coisas históricas, né? Que nós podemos confiar nos evangelhos enquanto fontes históricas para o estudo do Jesus. Tá? Então, a conclusão que nós podemos chegar aqui aos evangelhos são ótimas fontes históricas sobre Jesus, por meio das quais podemos hoje saber sobre um homem judeu do século I, que vivendo na região da Palestina, ensinou, reuniu seguidores, foi preso, condenado e executado por Pôncio Pilatos, provavelmente crucificado conforme o costume da época. Seus seguidores deram continuidade aos seus ensinos, dando origem à religião cristã. Então, se nós fôssemos pegar a história de Jesus, dos evangelhos, unindo essa história dos evangelhos com essas fontes externas que nós temos ali, e nós formos tirar, remover toda a parte teológica, isso aqui seria a informação histórica que nós podemos juntar sobre Jesus. Ok? Então, por hoje foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.